Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando lhe pede um peixe? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Hoje nós contemplamos este Evangelho que nos traz uma reflexão sobre aquilo que é a vontade de Deus que precisa ser realizada na nossa vida. Por isso que Jesus ele inicia ali o Evangelho nos trazendo esse ensinamento. Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta será aberta. Três coisas essenciais que nós precisamos aprender a fazer para que nós possamos realmente buscar fazer a vontade de Deus. A primeira coisa é pedir, a segunda é procurar e a terceira coisa é bater a porta. Essas três realidades, elas estão para com um processo de chamado vocacional, onde nós precisamos cada vez mais ir dando passos nesse caminho de aprender a pedir a coisa certa, aprender a procurar no lugar certo e, é claro, bater a porta, porque na medida em que nós vamos batendo a porta, algumas portas se abrem, outras se fecham, algumas nem se abrem, e é nesse bater a porta que nós vamos encontrando aquilo que Deus quer para cada um de nós, aquilo que é o chamado de Deus para cada um de nós. Por isso que nós precisamos dar esse primeiro passo, que é pedir. Quando nós vamos pedir, nós precisamos ter em vista aquilo que nós rezamos na oração do Pai Nosso. Porque primeiro nós pedimos o reino dos céus, depois para que seja feita a vontade de Deus, assim como é feita no céu, que se faça na terra, na nossa vida. Depois nós pedimos o pão de cada dia, ou seja, o pão não só material, mas espiritual. Depois nós pedimos para aprender a perdoar, porque nós pedimos o perdão, mas, consequentemente, nós precisamos perdoar para ser perdoados. E, por fim, que nós pedimos a libertação do inimigo da salvação. Por isso que se nós não buscarmos pedir de acordo com aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, nós vamos pedir muitas coisas que nós queremos, mas essas coisas não serão aquelas coisas que nós precisamos. Por isso que nós precisamos entender isso. Nós precisamos aprender a pedir o que nós precisamos para a nossa vida de santidade, para a nossa correspondência vocacional. Porque quando a gente pede só unicamente aquilo que nós queremos, nós não conseguimos mais perceber a presença de Deus que se manifesta em nós. Nós não conseguimos perceber aquilo que são as oportunidades que Deus está nos oferecendo para que nós possamos entender essa vontade divina e assim dar passos de correspondência a esta vontade. Por isso que o segundo passo é procurar. Por isso que quando a gente vai exercitando a nossa vida nesse pedir as coisas certas e principalmente pedir aquilo que nós precisamos, nós começamos realmente a ser conduzidos a procurar nos lugares certos. E quando nós procuramos no lugar certo,
nós vamos achar aquilo que Deus quer nos oferecer como bem de salvação ou como caminho de santidade, caminho vocacional, para que aí sim nós possamos ser conduzidos pelo Espírito Santo para ir bater a porta daqueles lugares que nós vamos perceber que é ali que nós vamos viver realizados. Aqui está a vocação particular, onde nós vamos nos adequando ou nós vamos se sentindo atraídos por um lugar que nós percebemos que ali nós podemos viver de forma plena o chamado de Deus para a nossa vida, que pode ser na vida consagrada, que pode ser na vida matrimonial, que pode ser numa vida celibatária, que pode ser em alguma outra espécie de consagração particular. Isso não depende de nós, mas Deus já colocou algo em nós e nós precisamos desvendar isso que está dentro de nós para que nós possamos encontrar esse caminho de espiritualidade, esse carisma ao qual nós nos identificamos. Por isso que Jesus ele começa o Evangelho de hoje nos trazendo esse ensinamento sobre essas três coisas: de pedir, aprender a pedir, procurar no lugar certo e bater a porta. Não ter medo de bater a porta, de fazer experiências em lugares que realmente ali nós podemos ter um discernimento se é ou não é aquele lugar que nós realmente ansiamos estar. Por isso que nessa primeira parte do Evangelho, quando Jesus Cristo ele fala dessa realidade que nós precisamos aprender a viver, depois ele vai nos chamar a atenção sobre algumas outras coisas. E ali ele vai fazer como que algumas perguntas, que na verdade são perguntas retóricas, onde Jesus mesmo vai dizer, quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando lhe pede um peixe? Ou seja, quando nós amamos alguém, quando uma pessoa pede algo, nós fazemos de tudo para realizar o desejo dela. E assim é o Pai do céu. Quando nós temos uma verdadeira correspondência ao chamado de Deus, o que acontece é que nós começamos a perceber essa obra de Deus acontecendo na nossa vida. Mas quando nós pedimos aquilo que nós queremos e não o que nós precisamos, nós não conseguimos perceber aquilo que Deus nos oferece. Por isso que muitas vezes nós queremos peixe, mas recebemos cobra. Isso significa o quê? Significa que muitas vezes nós queremos algo bom para nós, mas a busca do bem próprio, da nossa própria vontade, vai nos fazer mal, vai nos trazer males, porque a nossa vontade ela está desordenada. E quando nós nos deixamos levar pela nossa vontade, o fruto que vai vir a nós pelas nossas obras não serão frutos de salvação. É por isso que Jesus ele fala que o Pai ele nunca nos dará algo ruim. O Pai ele sempre nos garante coisas boas, mas nós precisamos querer aquilo que o Pai está nos oferecendo. Por isso que Deus, ele, por ter nos criado, ele sabe aquilo que realmente nos fará realizados, nos fará felizes, porque a vontade de Deus é capaz de nos fazer feliz. Por isso que no final do Evangelho, Jesus ele vai ali colocar algo também que nós chamamos de regras de ouro. E Jesus ele vai dizer: tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. É isso que nós precisamos aprender a viver segundo um bem comum, porque a vontade de Deus nos leva justamente a isso, a viver o bem comum. Esse bem comum que é um bem de salvação, não só para a gente, mas também para aqueles que estão à nossa volta. E aí quando nós pedimos as coisas certas, procuramos nos lugares certos
Encontramos porque nós vamos batendo, a porta vai nos abrir, que a porta vai nos abrir no lugar certo, para que naquele lugar nós possamos servir a Deus e fazer bem ao próximo, edificar os nossos irmãos. Aí sim nós vamos percebendo isso, que a nossa correspondência a Deus tem uma manifestação também de uma correspondência de amor ao próximo. E quando nós fazemos o bem ao nosso irmão, esse bem ele é recíproco. Uma hora ou outra ele volta primeiro pelo mérito de salvação e depois ele volta por alguma atitude de alguém a cada um de nós. Por isso que nós precisamos aprender a pedir bem, a pedir certo, para procurar nos lugares certos e assim bater na porta certa, para que essa porta ela se abra e nós possamos alcançar a salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.